Eu fiz 2 anúncios de aquecimento. Aécio, eu aprendi que tinha que aquecer por 30 dias, eu aprendi que tinha que fazer 7 dias. O que é que eu aconselho? É não violar as políticas. Se você não violar, você vai ter mais confiança a todo momento. Então, eu já fiz 2 que não estão violando. A minha fanpage não está. Só que, além de não estar, é importante você assistir a aula que eu ensinei de criar conteúdo e você faz conteúdo para o Instagram, aproveita e programa ou já posta logo, pelo menos de uma única vez, na fanpage, para que o Facebook olhe para a sua empresa e veja que você quer trabalhar certo. Você vai ter uma credibilidade. Não sei se você sabe ou não, mas muitas pessoas, nicho black, elas aprenderam que, sobra um criativo, deixa sem texto, porque se você coloca copy e a copy está errada, dá bloqueio. Isso é tentativa de burlar o sistema, porque você não colocou copy, ou se você não colocou copy e na imagem não tem nada contra as políticas, o que é que ele vai entender? Ele vai entender que essa empresa não passa confiança. Aécio, como é que você sabe isso? Todas as informações, quando eu passo de certeza, convicção, é porque já foram atendentes do próprio Facebook que, conversando comigo, me passaram. Quando eu tenho dúvida, eu nunca vou falar de certeza se eu tenho dúvida. Então, isso, uma vez eu tive uma conta minha que ficou bloqueada porque eu emprestei para um gestor de tráfego que estava trabalhando comigo. E deu uma treta, vocês não fazem ideia. Daí eu fui tentar desbloquear, porque estava na minha conta, eu não queria perder. E aí, quando eu fui entrar em contato, só foi um gestor de tráfego iniciante e tal, estou treinando ele. O que foi que aconteceu? Eles disseram, essa postagem, por mais que seja o mesmo produto que você sempre vendeu, não está claro, então não passa credibilidade. E dentro das nossas políticas, é importante passar todas as informações sobre o produto. Aí eu disse, então quer dizer que quanto mais informações, melhor. Eles disseram sim, sempre se possível, já coloque preço. Aécio, mas eu vi que é uma estratégia de marketing não colocar preço. Você pode deixar sem preço, mas até no meu canal do YouTube tem um depoimento da Eliane que os vídeos que eu ensinei ela a fazer, todos sem exceção, foram colocando o preço do produto. Porque ao você colocar o preço do produto, mas muito mais pessoas, se elas já se interessam, já vão para a página de vendas sabendo o que é que elas vão comprar e qual é o valor. Agora, se você, eu não quero falar o preço, deixa para a página de vendas, que também depende da estratégia, tá? No caso da Eliane, eu estou entrando no canal só para que vocês entendam porque eu pedi para ela colocar o preço. Quando você quer pesquisar algo no canal, você vem aqui para o lado, seleciona essa lupinha, eu vou colocar Eliane para ver se eu acho o depoimento dela. Ellen, vou colocar depoimento. Rodrigo, Júlio, não. Ela fez 3 mil, ela fez 3K. Deixa eu ver, não está aqui. Investindo R$ 6. Eu sei que tem isso no título, vai ser mais fácil. Achei. Ela fez mais de 3 mil investindo R$ 6. No caso, o produto dela em específico, deixa eu tirar o som, o produto dela em específico é físico. Então, qualquer pessoa, eu vim aqui já porque eu sei que tem alunos de dropshipping. Se você tem produto físico, em um carrossel você pode deixar o preço de vários produtos, que foi o que eu orientei ela a fazer. Em todos, sem exceção, sempre as pessoas perguntavam no perfil dela qual o valor, ela tinha que mandar uma mensagem por direct. E ao você colocar, eu estou procurando aqui, é a imagem do Instagram dela para que vocês vejam. Mas eu não achei. Então, quem quiser depois pode conferir, porque era para mostrar, porque eu gosto de ser mais claro nos exemplos. Então, dito isso, bora lá. Para ser mais rápido, sempre utilize um anúncio que você já tem, tá? Se eu quero, eu posso criar um do zero. Mas como eu já fiz com vocês do zero, eu vou pegar esse, duplicar. Ao duplicar, eu vou nomear por questão de organização, eu sempre coloco as informações do que é que eu estou fazendo. Então, esse vai ser o anúncio 3. Esse não é de tráfego, esse é de vendas. Esse não é aquecimento, esse é de vendas com criativo
em vídeo. Eu coloco aqui já o formato para saber, apenas olhando na campanha, se o que vendeu mais foi em vídeo ou imagem. Não é para ganhar seguidores, é para venda mesmo direto. E a data que eu vou rodar ele, segunda-feira, é o Dia do Trabalhador, o dia que eu sempre utilizo para criar qualquer conta, seja no Instagram, em qualquer local. Dia 1/5 de 2023. Dia do Trabalhador. Pronto. Dia 3. Feito isso, vou editar. E agora, como eu peguei um anúncio de tráfego e eu vou fazer de vendas, é só você mudar para vendas. Aqui ele vai perguntar se você deseja mudar, você clica em continuar. O orçamento eu vou deixar no conjunto, então aqui embaixo você não precisa ativar, vai ficar desse jeito mesmo. Agora aqui no público, o mesmo que eu tinha colocado, já está tudo certo, ó. Tá o mesmo nome, Instagram, 25 a 45 anos. É bom que eu já ganhei tempo aqui. A única coisa que eu vou fazer é selecionar o pixel. A gente já criou esse pixel, tá? Tá lá nas aulas. Vou selecionar ele. Depois de ter selecionado o pixel, eu vou colocar aqui a opção compra. E eu perguntei se a dona abriu o curso dela para afiliação. Ela disse que abria sim. Porque eu falei para vocês que eu pedi para eu vender, mas eu não tinha perguntado se ela ia disponibilizar para outras pessoas. Mas eu perguntei hoje, eu perguntei à filha dela, na verdade, nem foi a própria dona, porque a dona é muito corrida e eu nunca consigo falar com ela. Pronto, tá ok. Coloquei orçamento 10, por que 10? Porque nos meus testes 10 geralmente pode sair uma venda. Data de início, dia 1 de maio. Vou colocar para começar de meia-noite para até o horário. Eita, dia 1 é feriado, ó. Como é que a gente vai otimizar se dia 1 é feriado? E agora, o que é que a gente faz? Coloco o dia 2, colocar dia 2. Dia 2, porque aí a mentoria é 10 horas, dá tempo da gente ter dado suficiente. Pronto, coloquei dia 2, tá ok. Agora descendo, só vou conferir. Ó, eu não coloco data de término, porque eu acho melhor deixar aberto. Se ele está vendendo, eu posso deixar o anúncio por meses, até meses se eu quiser, porque eu tenho contas que anúncios meus rodam por um tempo gigantesco, deixar até anos. Só que quando é conversão direta nesse formato, geralmente, se ele está vendendo bem, ele chega a dar meses, não chega a dar anos, porque nessa estratégia aqui que eu ensino a vocês, não permite de fato passar muito tempo sem trocar o criativo. A gente tem que ficar trocando, 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 mas ela vende rápido. Por isso que é a melhor para a pessoa dominar rápido e ter resultado. Dito isso, não vou colocar a data de término, mas se você, eu tenho um orçamento limitado e eu não quero passar, você pode colocar para com 7 dias desligar. Só que é importante você entender que eu coloco R$ 10, que é para você aprender, tá? São 3 coisas que você tem que dominar. A parte teórica. Antes de você fazer o passo a passo, você tem que entender a teoria, por que vai vender, a estrutura, cada etapa. 2, você tem que entender o passo a passo, como é que você monta. E 3, você tem que aprender a otimizar, que é criação, otimização e escala. Dominou, esses são os 3 pilares, você consegue vender muito. Então, tudo ok. Na parte de público, saiu aqui a idade, porque eu mudei o objetivo, eu vou colocar novamente de 25 a 45, e eu vou aplicar a mesma técnica que eu tinha aplicado antes. Ou melhor, já veio salvo. Instagram, então apenas quem tem interesse em Instagram, quem é usuários dos pagamentos do Facebook nos últimos 30 dias, quem também é usuário nos últimos 90 dias, quem tem esse interesse aqui é online shopping, compra na internet, como também eu ainda posso segmentar mais, ó. Eu posso vir aqui definir com mais detalhes e quem é empreendedor, quem tem um negócio, empreendedor em finanças, empreendedorismo social, ó. Quanto mais você segmenta empreendedorismo social, deixa eu ver mais. Quanto mais
essas segmentações do jeito que a gente colocou dividido, mais preciso você vai ser e mais você tende a vender. Deixa eu ver, empreendedorismo. Vou colocar para quem tem interesse em negócios, negócios e finanças, negócios. Cadê? Aqui, negócios e finanças. Deixa eu ver outro. Pronto. Por que eu fiz isso? Porque eu vou testar esse que começa com o Instagram, tá? Então a pessoa ela tem que ter interesse em Instagram. Ela tem que ter feito uma dessas ações. Só tá faltando aqui uma coisa, tá? E eu percebi agora, compradores envolvidos. Tem pessoas que pagaram anúncios no Facebook 30 dias, 90, mas está faltando compradores envolvidos. Pronto. Aí, primeiro ela tem que ter interesse, depois ela tem que ter comprado na internet, depois, se ela comprou na internet e também tem interesse em empreendedorismo de mídia social, ou então negócios e finanças, aí ela vê o anúncio. E quem eu vou excluir? As pessoas que têm interesse em Alex Vargas, Hotmart, marketing de afiliados. Então, essa segmentação é avançada. Muitas pessoas falham nessa segmentação, tá? E uma vez que eu fiz isso, depois eu não vou mudar o público. Por que eu não mudo o público? Eu vou repetir coisas que a gente tem que fazer: testar criativo, testar público e página de vendas. Mas, enquanto eu não tenho um criativo validado, eu deixo o mesmo público que eu já tenho certeza que compra. Porque aí eu vou só trocar os criativos até encontrar os que vendem. Encontrei os que vendem sempre no mesmo público, aí agora sim, agora que eu encontrei, eu vou estar pegando e mudando para outros públicos, mas eu já tenho os criativos validados. Assim, você está na segmentação ali, você botou o público do Instagram, aí botou mais outros comportamentos, né? É, Não foi outros direcionamentos, é diferente isso? Você vai botando, porque tem, tipo assim, dizem que você tem que testar público separadamente, ou pode aumentar, pode botar mais de 2 direcionamentos, 3. excelente pergunta, excelente pergunta. Eu falei para vocês e é importante que vocês executem um público por vez, porque senão você não sabe o que vendeu. Aí você tem que se perguntar: ah, Écio, por que você ensinou para a gente colocar um e tem um monte? Entenda aqui que, no caso, essa pergunta foi muito boa. No caso, eu só tenho um público. Por exemplo, eu coloquei Instagram. Ah, Écio, e esses outros não são públicos? Não, esses são segmentações. Como assim? Ó, pessoas interessadas em Instagram é quase 1 bilhão, é 920 mil milhões, 920 milhões. Então, como eu já sei que esse público é muito grande, aí por eu querer ser mais preciso, aí eu deixei só um público. E esse público ele é muito grande, é quase 1 bilhão. Aí, dessas pessoas, dessas 920 milhões de pessoas, eu quero que apenas quem já comprou na internet tem um desses interesses, veja. Aí, se a pessoa tem um desses interesses, ela precisa também, ó, e também ela tem que ter um desses outros interesses. Ela deve curtir coisas de empreendedorismo, finanças, ou seja, na verdade, só tem um, mas esse um, ele é tão grande que eu precisei segmentar por compradores, depois aumentando ao máximo. Então aqui ficou bem avançado, mas eu só estou testando um público. Aqui em cima, no topo do funil, que isso é um funil, tá? Quanto mais vai descendo, mais segmentado fica. Se eu fosse colocando aqui, definir com mais detalhes, por exemplo, se eu colocasse definir com mais detalhes e agora eu coloco que essa pessoa tem interesse em inglês e espanhol, aí eu segmentei tanto que eu vou pegar poucas pessoas no Brasil. Então a gente tem que ter cuidado para não segmentar demais também. Nesse caso, esses interesses todos estão afunilando para que no final eu tenha pelo menos ali uns 10 milhões, 20 milhões de pessoas que atendem a esses pré-requisitos. Nesse caso aí, quando eu tiver com 10 conjuntos, aí eu coloco um público.
Mas eu posso fazer essa outra segmentação em todos os 10 conjuntos também, ou no caso, no teste de público com 10 conjuntos, eu coloco só o primeiro público, só o interesse? Excelente pergunta, muito boa. No momento que você ainda não tem os criativos validados, eu gosto de a mesma segmentação que tá, que é essa agora que é bem detalhada, eu repetir elas em todos os outros conjuntos até validar os criativos. Então, em tese, eu não gosto de mudar as configurações do público. Mas bora supor que eu validei agora um criativo pelo menos. Nem vou falar dois, três, um. Aí, se eu validei um, eu posso pegar esse um validado e agora ir mudando alguns daqueles interesses, ou do topo, ou do meio, para ir tendo mais amostras de público e encontrar aqueles que escalam. Esse comportamento de compradores envolvidos, você coloca sempre em todas as campanhas de conversão? Todos os nichos que são grandes, eu sempre coloco, sempre porque eu quero pegar aquelas pessoas que já compram. Mas eu vou dar um exemplo de 3 nichos que eu tenho produtos que são PLR que eu fiz em vídeo, são meus, mas eu não coloco isso, porque são nichos white pequeno. Desenho, curso de desenho, não tem tantas pessoas que já compraram, então eu coloco 100 compradores envolvidos. Artesanato, eu também deixo 100, porque às vezes tem muitas pessoas que elas têm interesse em aprender, mas por serem de baixa renda, nunca compraram nada na internet. O outro, tem um produto de uma aluna minha, que ela se afiliou, e é muito comum, principalmente na Hotmart, os produtos terem uma configuração automática. Se você não fizer uma venda em 90 dias, 60 dias, você perde a afiliação. O produto que ela se afiliou tinha essa configuração automática. No caso, quando é assim, quando o cookie dele, que é o tempo para vender, ele é marcado, não é eterno, porque o cookie não era eterno e também tinha um limite para ela fazer a venda, que são coisas diferentes. Aí o nicho dela, em específico, como ela estava trabalhando para pessoas que tinham interesse em uma técnica de estética natural, e uma técnica de estética natural com procedimentos naturais, então é muito difícil ter muitas pessoas que já compraram esse tipo de produto. E também um outro exemplo que a gente viu, estava na lista, eu acho, da Mariana, ou de alguma pessoa, eram sabonetes artesanais. Esse também é um tipo de produto que, às vezes, não tem tantas pessoas que já compraram. Então, só em públicos muito grandes que eu coloco envolvidos. Mas é só um dos testes de público que eu faço para esses grandes. Mas depois que eu já comecei a vender, aí eu vou aumentando cada vez mais as segmentações. Vou criando lookalike. Se a gente tem pelo menos 1.000 cliques no anúncio, a gente já cria um lookalike de pessoas que se envolveram com o anúncio, já começa a vender mais. Então, quanto mais a gente foca em um produto, maior a probabilidade de aumentar a conversão com base em dados. Que o mais importante, por isso que eu não gosto de perder a conta, é a inteligência que a gente passa a ter a cada mês com o produto que a gente está escalando. Só mais uma coisa, em relação à cópia, voltando um pouco ao que você já falou. Aquela cópia que a gente coloca no criativo. Eu já vi em algum lugar que quanto mais detalhes você coloca sobre o produto, né, igual tipo preço e tal, às vezes afasta os curiosos e pode atrair pessoas, leads mais qualificados, né, para comprar o produto. Mas acho que depende muito também da estratégia, né, e do Exato. produto. Depende da estratégia do produto. Quando você coloca mais qualificado, a CTR baixa, a conversão aumenta, mas dependendo, por exemplo, quando é um infoproduto, como eu tenho alguns infoprodutos de ticket alto, eu não coloco no anúncio o valor e eu nem falo no início do vídeo o valor. Eu primeiro vou construir na mente da pessoa por que vale aquilo, para depois justificar. Por exemplo, se eu chego para alguém e digo que o RPA, vamos supor que no anúncio eu quero pessoa ser qualificada, aí eu digo, ó, eu tenho um custo do 0 a 100 mil, que é 10 mil reais por ano, só para você entrar, e não basta ter o dinheiro, você tem que ter feito pelo menos mais de 10 mil para entrar nesse curso. Então, se eu falo isso, afastou muito a pessoa. Então, para esse tipo de anúncio, eu tenho que primeiro chamar a atenção, e aí eu já coloco pessoas que já têm muito resultado, que a gente vai segmentando por bens de luxo, viagens. Então já pego interesses de pessoas que
provavelmente elas já trabalham na internet, provavelmente elas já têm um faturamento maior, e mesmo ela já tendo, eu não afasto ela. Eu deixo para ela assistir o vídeo, mostrar depoimento, mostrar primeiro que vale aquilo, e depois que eu mostrei, aí a gente faz a ancoragem de preço. O que é a ancoragem de preço? Toda VSL, antes de falar o valor real, geralmente eles dizem, ó, eu poderia vender por R$ 1.000, mas eu vou vender aqui para você por X. Ó, sendo bem sincero, isso é uma técnica, dá certo. Mas eu faço um formato que eu nunca falhei, eu faço isso também, mas eu faço um formato que eu nunca falhei na conversão, porque eu percebi, e isso é muito verdade, o gatilho da integridade, que é você falar a verdade sobre o curso. Por exemplo, o meu curso é muito bom por conta disso, daquilo. Então, no curso de desenho, antes de falar o valor, eu deixo claro por que o curso é bom e depois eu digo, o valor é R$ 97. Pronto. Eu não falei para a pessoa, eu poderia dizer, ó, o valor, eu poderia vender aqui por 1.000 e você vai comprar. Poderia, porque eu faço isso em alguns, mas depende da estratégia. Por isso eu peguei esse exemplo, porque a mesma coisa vai ser no preço. Às vezes, se você tem um ticket baixo, é bom você colocar o valor. Sabe por quê? Se você observa anúncios de ticket baixo, geralmente eles têm um preço. Mas por que eles têm um preço? Porque se a pessoa vê o anúncio e o que impede ela de comprar é só o valor, só o preço, então você ter colocado o preço, se ela deseja aquele produto, ela tem condição de pagar, ela já vai querendo comprar. Entendeu? Porque tem gente que às vezes não quer saber o diferencial, porque existem 3 tipos de cliente. Quem está precisando, quer comprar agora, esse tipo de cliente, ele quer o mais barato. Que ele está precisando, quer comprar agora, é urgente, ele quer comprar mais barato. O segundo tipo de cliente é aquele que está precisando, mas ele não tem pressa, ele está procrastinando. Esse, geralmente, ele pode escolher com uma qualidade maior, porque ele não tem pressa. Você vai ter que usar mais argumentos para convencer. E existe o terceiro tipo de cliente, que é aquele que não sabe que precisa, não tem pressa, então você tem que mostrar que ele precisa e que ele tem que ter pressa. E tudo isso com estratégia a gente consegue. Então eu respondi a pergunta com esse monte de exemplos ou ficou confuso? Não, ficou bem claro essa. Obrigado, viu? Aécio, então coloco definir com mais detalhes. Já não é mais públicos, é um funil de um único público. Isso. Quando você só coloca um, e aí você seleciona a opção definir com mais detalhes, você está afunilando daquele público. Como eu coloquei um, eu estou afunilando de um. Agora, se esse meu único público fosse pequeno, para eu poder afunilar igual eu fiz, eu teria que colocar mais públicos em cima para depois selecionar a opção definir com mais detalhes. Então, o motivo de eu ter só colocado um é porque esse público é quase 1 bilhão. É muita gente mesmo. A validação do criativo, AS, só é comprovada quando sai uma venda. Eu estabeleço etapas. Primeiro, se não vendeu, a CTR está alta, eu ainda posso persistir nele, porque CTR alta a gente consegue CPC baixo. Só que um criativo que vende, mesmo que para mim ele esteja com a CTR baixa, eu estabeleço que ele está validado e eu vou duplicar ele mais vezes. Então, se ele vendeu, esse é um que eu já testo mais de cara. Agora, se ele vendeu uma vez, igual aconteceu na gravação que vocês encontram lá, o criativo vendeu uma vez, só que depois eu dupliquei na gravação que tem, vocês conseguem assistir e ver isso, dupliquei e não saiu venda. Aí, quando eu coloquei 3 criativos novos, aí o primeiro que saiu à venda, que foi em menos de 2 horas, saíram 2 vendas pagando menos de R$ 2, tem lá na gravação eu comemorando antes de terminar a mentoria. Então, esse que vendeu rápido, eu sabia que se eu duplicasse, criasse várias cópias, eu ia escalar rápido. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a criar várias cópias. Como eu estava com saldo na conta por boleto, o Facebook ficou me bloqueando, mas como eu não estava nas políticas, ele bloqueava porque eu estava aumentando muito o orçamento, mas eu não estava quebrando nenhum princípio, ele liberava a minha conta. Aí eu aumentava, ele bloqueava. Eu ia fazendo isso para tentar escalar. Então, saiu venda, estabelece que está marcado, está de fato comprovado, e agora bora lá para Facebook. Já coloquei aqui todos. Na parte de posicionamento, o que é que eu aconselho, tá? Se você não sabe se o seu produto vende mais no Instagram ou no Facebook,
deixa automático. Nesse caso, eu já sei que esse tipo de produto ele vende mais tanto no Facebook como Instagram. Só que o meu produto é Instagram para negócios. Então, bora supor que eu esteja anunciando no Facebook e a pessoa não tem nem Instagram. Então, é uma questão lógica. Se a pessoa precisa ter Instagram para aplicar, eu vou deixar só Instagram. Porque mesmo que ela esteja vendo nos outros, ela não vai ser curiosa, sendo que ela nem tem Instagram. Eu vou anunciar só para quem pode comprar. Deixei apenas Instagram por conta do produto, então você tem que ir com base no produto. Aécio, eu não sei. Então, se você não sabe, deixa automático. Aécio, eu percebi que está vendendo mais no Facebook e Instagram. Geralmente, tende a ser assim. Tende a vender mais nos dois, tá? Facebook e Instagram. Dependendo do nicho, tende a vender nos dois. Vou agora para a parte do anúncio. Anúncio 1, aula M3K. No caso, vou colocar criativo. Depois de ter selecionado a que nós criamos, eu vou colocar aqui vídeo, carregar. Vou pegar aqui o vídeo que a gente fez. Carregou. Ó, é muito importante você saber que o Facebook tem muitos bugs. Então, às vezes, nesse processo que eu estou aqui, às vezes dá erro. Então, às vezes eu fecho abro novamente, porque, infelizmente, desde quando eu comecei a anunciar, que faz muito tempo, até hoje nunca parou e várias plataformas são muito bugadas. A gente tem que atualizar, fechar, abrir novamente, ó. Ele já está dando um erro aqui, ó. Esse vídeo não pode ser usado no Instagram, mas você ainda pode selecioná-lo para ser vinculado no Facebook. Então ele está dizendo que eu não posso usar no Instagram, mas eu sei que isso é só por conta do formato, porque o Instagram ele gosta quando é vertical. Eu vou fechar, vou avançar. Ele está pedindo para encurtar. Por quê? Porque como em Story só aparece 15 segundos, se eu não corto o vídeo, automaticamente quem tiver no Story não vai ver tudo. Mas eu posso deixar assim, eu posso deixar sem cortar, porque se eu deixo sem cortar, quem sabe a técnica de visualizar o vídeo do Story todo, ela consegue ver. E até 1 minuto, que esse daqui deu menos de 1 minuto, às vezes fica dividido em 4 stories. Então eu vou deixar. Aqui eu sempre deixo original, porque se ele vem recomendado, às vezes ele corta o vídeo. Exemplo, ó, se eu seleciono aqui recomendado, ele ajusta na tela toda e corta. Então, deixo sempre original. Concluído, pronto. Aqui eu vou colocar a mesma copy que eu coloquei no outro. Por quê? Porque já foi aprovada no anúncio de aquecimento. Eu não quero inovar e acabar tomando bloqueio. Eu quero colocar algo que já está ok. Aécio, por que você está falando de bloqueio? No caso, esse nicho pode dar, mas é só porque é um nicho que é delicado. Mas como eu já fiz tomando cuidado, então pode ser que a gente não tenha em nenhum momento nenhum problema. Mas como eu vou sempre tendo cuidado, a parte boa é que o Facebook ele confia mais em você quando você faz isso. Pronto, coloquei o mesmo texto aqui, quer aprender a vender todos os dias? Siga-me e aplique as estratégias para crescer seu Instagram e converter seus seguidores em clientes. Eu vou colocar toque em saiba mais. Toque em saiba mais e aplique as estratégias para crescer seu Instagram e converter seus seguidores em clientes. Pronto, só mudei uma parte do texto. Aqui, botão vai ser saiba mais. O link, eu vou colocar o mesmo link do outro anúncio, que vai direto para o checkout, ou melhor, no outro anúncio, detalhe importante, tá? Eu coloquei o link do Instagram para ganhar seguidores. Só que agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso, ou, já que eu sou afiliado, levar a pessoa direto para a página de vendas e ver se essa página de vendas converte. Como eu posso fazer a minha? No caso, eu vou anunciar com a minha. Mas como não dá tempo, já é 11h10, a gente nem terminou. Não dá tempo de eu criar a minha, eu vou colocar a da própria produtora e depois, apenas depois, eu vou colocar a minha. Então, adicionando aqui, vou compartilhar minha tela para que vocês consigam visualizar nesse formato aqui. Pronto, estou na QIFI, na minha conta de afiliado.
é esse daqui, Instagram para negócios. Vou na parte de links. Vou copiar o da página de vendas, que é esse daqui. Tem o do checkout também, mas vou pegar o da página de vendas. E vou colocar aqui embaixo. O certo é esse. Pronto, coloquei aqui, já está tudo ok. Então, primeiro eu configurei o anúncio por completo. Agora que eu configurei por completo, é mais fácil para o outro. É só duplicar. Ao duplicar, vou renomear aqui bem rápido. Vou colocar 02. E depois de ter colocado 02, eu vou só trocar o vídeo e o resto já vai estar tudo ok. Apaguei o vídeo. Carrego o novo vídeo. Pronto. Ao fazer isso, ele já vai carregar o texto, tudo. Pronto. Vou avançar para concluir aqui. Deixa eu fechar essa notificação que está atrapalhando. Pronto. Prontinho, perfeito, show de bola. Agora, como já está programado, ele só vai vincular. Então, agora vamos para a parte de dúvidas. Ó. Eu estou aqui com uma campanha, um conjunto, que a gente já segmentou o público, tem 2 criativos. Como eu quero buscar até o final do mês de maio a gente ter batido 3.000, então eu vou aproveitar e vou criar mais cópia. Só que é importante você entender que se você não tem domínio, porque eu já indico as pessoas testarem com 10. Se eu colocasse R$30, se eu colocasse um valor maior, aumenta cada vez mais a probabilidade da venda e fica mais fácil otimizar. Só que o motivo de eu pedir para você ir colocando de 10 em 10 é porque eu já provei várias vezes fazendo isso ao vivo, que R$10 é suficiente para a gente encontrar os que vendem. Encontrou, aí agora a gente aumenta com segurança, sem você estar perdendo dinheiro. Então, vou duplicar. Vou criar mais uma cópia, não vou colocar muitas, para evitar que o Facebook diga que eu estou tentando aumentar o orçamento muito rápido. Então, deixei 2 cópias. Como são 2 cópias, serão 2 parcelas diferentes. Então, já voltando naquela questão antes, que o público, né, direcionado, você define o comportamento, aí tudo bem, no Instagram lá tá um número altíssimo, né, 920 milhões, como estava lá o público. Mas tem algum número assim, base de início? Tipo assim, sei lá, 100 milhões? Tipo assim, qual o número de público, né? Grande que possa fazer se direcionar para o comportamento. Tá, eu vou só reformular a tua pergunta e tu me confirma. Se o público for grande, qual é o tamanho desse público para a gente fazer todas essas segmentações? Isso. Correto? Pronto. Quando o público ele dá acima de 100 milhões, eu faço esse monte de segmentação para que sejam pessoas mais qualificadas. Então, esse monte é quando o público é grande. Mas se ele, por exemplo, muitos públicos às vezes vão ter 2 milhões, 4 milhões, 10 milhões. Quando ele não chega até 100, eu só coloco no máximo 2 segmentações. No máximo seria o público e compradores envolvidos. Mas se ele é menor ainda, às vezes não dá nem 1 milhão, aí eu coloco só o público mesmo e nem compradores envolvidos eu estou colocando. Certo. Agora, algumas perguntas rapidinhas, com relação a... Vou te falar assim, mais pessoal mesmo. Sei que tem muita gente também que tem algumas pessoas, muita não, algumas pessoas também tem produto próprio, né? No meu caso é o meu PLR. Aí, enfim, sei lógico que pela lógica assim tem que testar o criativo. Aí eu quero, assim, lógico, testar para saber se minha oferta tá boa, ou se a página, o meu tem VSL, se vai converter ou não. Aí você Aí tinha a até falado dica, uns 500 cliques, né? Eu posso ter essa noção, né? Porque é, senão, ou eu vou pular para depois de ver para outro produto, ou eu vou criar uma página só simples, entendeu? Sem VSL, só com mais elaborada, nesse fazer caso, o outro que é que eu formato. aconselho? Primeiro, lembra que eu entrei em um perfil, eu pesquisei score, apareceu um perfil de 300 mil. Eu aconselho você pesquisar sobre score, página de vendas, porque
principalmente se você encontra páginas de vendas que as pessoas estão vendendo, então está validada. Então, você pode criar uma próxima já pensando em modelar, porque você já tem uma e você já pode testar nela. Porque como você é produtor, você vai ganhar uma comissão maior. E eu aconselho para quem quer criar PLR, produto, fazer isso. Para quem quer pular essa etapa, faz como afiliado. É que muitos vão fazer como afiliado porque querem pular. Mas depois, quando você já tem um produto, que é o seu caso, é um PLR seu, você testa a atual, e enquanto isso você modela, porque é mais rápido e mais fácil. Quando você pega páginas validadas, você vai ver um padrão. Você assiste, por exemplo, várias VSLs de escola, você vai ver que tem um padrão. E aí, entendendo, você pode fazer uma nova, ou então tentar colocar essas informações na página sem ser em VSL, que também converte, porque ticket baixo converte até sem VSL. Certo. E essa, assim, para finalizar, então, no caso, resumindo, você acha que com esses vídeos, por exemplo, que nem você mostrou hoje, com vídeos, eu consigo estar terminando esse teste assim, mais rápido, que vou ter mais clique, essa coisa toda? Você acha que é Aumenta a relativo? probabilidade dos vídeos serem mais... das pessoas que chegam na página de vendas através dos anúncios serem mais qualificadas. Consequentemente, por mais que o CPC fica um pouco mais alto às vezes no vídeo, mas você tende a vender mais rápido. Aí vale a pena o teste. Como você já testou imagens e até agora não converteu, é bom você testar em vídeo para ver se... Às vezes pode ser que o vídeo agora destrave de uma vez as vendas. Eu não entendi a última duplicação. Bora lá. Eu tinha um público que a gente configurou. Aí, quando eu dupliquei, eu estou dizendo ao Facebook, entrega esse mesmo anúncio para uma outra parcela de pessoas que estão dentro desse público. Então, como eu tenho agora duas parcelas, que são dois conjuntos, aumenta a probabilidade de vendas. Se minha conta tivesse superaquecida, eu ia fazer com 10 conjuntos, que quando eu faço com 10, num ticket baixo, vende rápido. Então, foi isso que eu fiz, que já responde a outra pergunta. Ao eu ter colocado R$ 10 no conjunto, então são 10 em cada. No final do dia eu vou ter gasto R$ 20. Mas se eu vejo até R$ 5 que o custo por clique está muito alto e eu quero desligar, eu posso desligar. Mas geralmente eu espero ter um dado preciso. Eu só vou desligando quando dá R$ 5, quando eu tenho muito teste. Porque se eu fizesse 10 conjuntos, até R$ 5 eu já conseguiria identificar um ou dois conjuntos que está com a CTR muito melhor, com custo por clique muito melhor. Quanto menos teste a gente tem, mais a gente demora para encontrar o público que vende. Por isso que sempre todo mundo que fala para você que teste é o que faz destravar as vendas, é porque mais rápido a gente encontra o que dá certo. Então, duplicar mais o mesmo público, criativos novos, tudo isso é teste. Mas nesse caso aí de vários testes com conjuntos, eu vou fazer duas perguntas. Nesse caso de vários testes com conjunto, são configurações de público diferente, né? Quando eu coloco 10 conjuntos, enquanto não tenho o público validado, eu deixo o mesmo público. Eu Em coloquei todos só os 10 10? conjuntos, para rápido encontrar a parcela daquele público que compra. Você, do primeiro conjunto, então, você faz 10 cópias, igualzinho. No caso, Igualzinho mesmo. tá. E no caso do criativo de vendas também, um criativo vendeu, você duplica ele várias vezes também. O mesmo criativo. O mesmo criativo. Que Tá. foi exatamente isso que eu fiz na gravação passada, quando o criativo vendeu, eu deixei sempre o mesmo público, o mesmo criativo, e eu só fui criando cópias e só mudando o valor. Aí o trabalho ficou de preguiçoso, porque eu não precisei criar novos criativos, nem testar novo público, e já bateu o resultado. Aí você duplicou com o mesmo público e mesmo criativo. Exato, porque se eu duplico com o mesmo público e mesmo criativo, eu estou tentando garantir que esse público e esse criativo vendem. Então, só para que vocês entendam com clareza, se eu crio 10 cópias do mesmo conjunto, que foi o que o Joseildo perguntou, são 10 cópias, eu não mudei o público, e eu estou deixando o mesmo criativo, tem que sair venda.
Se eu fiz isso 10, não saiu, eu já fico em alerta. Eu faço outro dia mais 10, um ticket baixo, não saiu, eu paro. Porque eu botei os mesmos criativos. Se eu tivesse colocado criativos diferentes, que é uma outra forma da gente fazer, que eu já ensinei, colocar 3 diferentes, aí eu posso, às vezes, esperar um pouco mais. Mas quando eu coloco 10, que é o mesmo público, em outras palavras, o que eu estou tentando dizer ao Facebook é, ó, faz o máximo de teste possível, mas encontra alguém dentro desse público que compra com um desses criativos, porque eu não mudei os criativos. E aí, como eu estou só com 2 criativos, ninguém comprou, eu já não uso mais eles. Aí eu já vou para outros criativos, e aí eu vou para outros. Agora, quando a gente coloca muitos criativos diferentes, se eu colocasse, se isso for confuso para você, foca no básico igual eu estou fazendo. Mas se eu colocasse 10 conjuntos, em cada conjunto 2 criativos diferentes, eu poderia, por mais vezes, ficar sempre fazendo 10 conjuntos e aqueles mesmos 2 diferentes para ver qual é que vai comprar. Mas se eu não mudei os criativos, são os mesmos, então tem que sair. Não saiu, é algo de alerta, porque a quantidade de pessoas que a gente alcança em um ticket baixo e a quantidade de conversão tem que ser alta. Agora, se o ticket fosse alto, aí demoraria mais. Como você já disse, dentro de 10 conjuntos, pelo menos 1 ou 2 tem que converter. No mínimo, quando a gente faz isso, pelo menos 1 ou 2 converte. Aí, quando não converte, a gente tem que ficar em alerta, porque ou o criativo não está tão bom. Aí, por isso que eu falo muito de não ter apego emocional, porque aí não converteu, então eu vou entender, por mais que eu demorei muito a fazer aqui com vocês, eu quis fazer ao vivo para vocês verem, demorou muito para a gente fazer, eu poderia caprichar mais, mas não vendeu, não importa se eu passei um dia todo fazendo criativo, eu não coloco mais orçamento nele, se eu fiz 10 conjuntos e não vendeu, eu já vou para outros. E aí eu vou trocando, porque aí rápido eu encontro o que compra. Aécio, duplicar o conjunto com o mesmo público não é a mesma coisa que jogar R$ 20 em um conjunto? É totalmente diferente, muito. Porque você pega a mesma parcela e aumenta a quantidade. E quando você coloca diferente, o que é que acontece? Se eu coloquei 10 conjuntos de R$ 10, ele vai entregar para 10 parcelas do Brasil inteiro que tem aquele interesse. E se eu coloco apenas um conjunto com R$ 100, às vezes pode ser que ele já comece com a métrica ruim e por já ter começado ruim, daqui que ele melhore, demora. E um exemplo disso, vocês conseguem verificar todos esses exemplos na mentoria gravada, quando eu coloquei R$ 60 em um único conjunto, vendeu menos do que R$ 10 em 3 conjuntos. Então, 60 em um é mais. Vendeu menos do que R$ 10 em 3. E está lá exatamente no módulo do 0 a 10 mil. E aí, por isso que eu gosto de colocar vários. Agora, isso é para teste rápido, você com controle. Agora, se você me perguntar, Écio, eu quero colocar R$ 1.000, o que é melhor? Aí, se você quer colocar um orçamento muito alto, aí não precisa ficar com tantas copiazinhas pequenas. Você pode criar só uma campanha com orçamento bem maior, que ele vai acabar impactando todos mesmo daquele público. Então, quanto mais você vai aumentando o número de vendas, os problemas que você tem é diferente. No início, você precisa, com menos orçamento, dominar, saber economizar no teste para vender rápido. Eu vejo pessoas dizendo que para validar um produto é 3 mil. Só que eu consigo, com muitos produtos, R$ 1.000, já fazer esse produto vender. Às vezes tem produtos que nem chega a isso, às vezes 500, às vezes 300 já está vendendo. Então, por isso que eu gosto de muito teste. Uma campanha, um conjunto com orçamento de R$ 10 e 2 criativos. Exatamente isso. Essa campanha vai gastar 20 por dia. No caso, são 2 conjuntos. Você colocou um, mas aí, como são 2 conjuntos, cada um com R$ 10, ele vai gastar 20 por dia. Que a gente colocou 2 de 10, vai dar um total de 20. Pronto, estou dentro do curso. Você vai vir exatamente no módulo
onde está o nome Como criar conteúdos sobre o produto para vender mais rápido. Aí aqui tem a aula 1. Essa aula você vai assistir, que é como construir um perfil do Instagram profissional para vender com anúncios. Assistiu, ó, vou clicar nela, baixa esse PDF. Aécio, alguns PDFs não estavam no curso. Pois é, uma coisa tão simples, mas se eu não fico revisando, o pessoal erra. Eu estou revisando para que não fique nada errado, mas eu já vi alguns comentários. Esse daqui estava sem, eu já adicionei. Eu vou abrir o PDF, ó. Aí você vai, faz a sua bio, completou isso, depois você vai utilizar o recurso de destaques do Instagram para explicar o que é que você faz, de deixar claro o diferencial do curso, a transformação. Na mentoria, eu explico isso com detalhes. Deixa 3 postagens fixadas, que inclusive no meu Instagram tinha, né? Só que criaram um perfil fake do meu Instagram. Aí, quando criaram, eu tirei as postagens que estavam fixadas, porque o perfil deixou exatamente igual. Aí eu tirei. É essa daqui que você vai assistir, tem todo o passo a passo, é o que eu faço em todos os perfis, vai ajudar bastante. Essa estratégia faz sentido, eu nunca tinha visto antes, nem eu sempre duplicava diferente. Eu também duplicava. Gente, ó, eu não quero exagerar nesse comentário que eu vou fazer, mas eu estou sendo até, como é que eu posso falar? A melhor forma de colocar isso para que não exista interpretação errada. Eu estou sendo até simplista demais ao falar isso, para evitar que as pessoas tenham interpretações erradas. Mas tem um cara que está fazendo mentoria individual comigo. Esse cara, ele fatura mais de 1 milhão. E ele não sabe fazer anúncio. Então, assim, resultado ele tem. Por quê? Porque o faturamento dele fala por si só. Só que ele vende muito porque o produto dele é bom, mas o gestor de tráfego que estava fazendo antes, o quanto ele pagava por lead? Pagava R$ 11. Em uma mentoria só, o lead já caiu para R$ 5. Segunda mentoria começou a cair para R$ 1, R$ 2. Então, assim, quando eu digo que as pessoas não ensinam de verdade o passo a passo, é porque eu sei, eu não estou exagerando, eu evito falar as coisas que eu sei do mercado, porque às vezes as pessoas podem achar que eu estou exagerando, mas eu sei que tem gente que fatura múltiplos 7 dígitos e não dominou ainda o anúncio. Porque eu trabalhei já com muitos gestores, uma das maiores dores é o gestor às vezes não sabe dizer por que o criativo vendeu, por que o público vendeu, ele não sabe metrificar. Só que eu gosto de ter controle. Então, eu estudei por muito tempo. Quando é que eu sei que o criativo está validado? Quando eu sei que o público, o que é que eu preciso fazer? Eu fui buscando. Então, é importante a gente ter mais testes e quando no mercado você escutar alguém falando para você, olha, é rápido, é fácil, é mentira. Porque um dos motivos de eu fazer ao vivo é porque todo mundo vê que eu erro, mesmo tendo toda essa experiência. Não é só clicar uma vez no botão, mas eu já tenho tanta confiança no que eu faço que eu tenho coragem de errar ao vivo com vocês. Hoje, se você parar para assistir essa mentoria, eu errei 2 vezes antes de acertar uma no criativo. Porque eu fiz 3 criativos em um. Isso é erro, em outras palavras, porque eu não gostei, mas eu foco em fazer mais. E a mesma coisa eu vou fazer no anúncio. Fiz um anúncio, gastou R$ 10, não vendeu, eu foco em outro anúncio, crio outro anúncio. Então, eu sei que é teste, mas eu preciso entender o teste. E eu quero que vocês comecem a olhar para o anúncio e buscar entender dentro da métrica, eu testei o criativo ou o público? O que foi que eu testei? É importante você saber o que é que você está testando. Porque quando você sabe o que está testando, você já tem tudo validado, é muito fácil você sair de 3 mil para 10 mil, para 100 mil, para 500, para 1 milhão. Essas são as metas que, se você tiver disciplina, como eu faço 1 ano de mentoria, você pode chegar lá. Primeiro, eu vou cobrar
3K, mas para chegar no 3K, você monta a estrutura, faz a primeira venda, depois faz R$ 1.000, depois faz 2.000, depois faz 3.000, fez 3.000, no próximo mês você tem que repetir 3.000. Aí bateu 3, agora bora focar em você fazer 10, você fazer 100.000, você fazer 500.000, fazer 1 milhão. Então, é etapa, mas cada etapa eu garanto a você, os problemas que você vai ter serão diferentes. Quando você já estiver fazendo 10.000, você não vai se preocupar com o dinheiro pelo resultado que você vai ter, mas você vai se preocupar com outras coisas. Mas meu custo de vida é muito alto, 10.000, eu ainda vou me preocupar. Então, quando você chegar em 100.000, o valor que seja para você não se preocupar mais, aí a partir desse momento, você vai ver que é muito mais a qualidade da estratégia, qualidade do anúncio, qualidade diferencial. É mais isso, porque quando a gente vê uma VSL que vende e uma que não vende, é o diferencial de uma para outra. Então, a gente tem que ser bom em diferencial. Gente, vocês estão aqui, eu não fiz um vídeo de venda para vocês, e vocês entraram. Então, por que vocês entraram se eu não fiz um vídeo de vendas? Porque a gente precisa dominar a estratégia. Agora, é fácil vocês escutarem isso porque vocês entraram em um curso que antes vocês tiveram ali um nível de consciência no YouTube. Só que tem outros cursos que eu não apareço, que eu faço vários vídeos que não são de venda, é uma aula ensinando a pessoa de verdade. Meu primeiro maior resultado, que foi lá no início, quando eu estava na área de arquitetura, eu primeiro fiz um lançamento que fiz mais de 10.000, e nesse lançamento, o meu professor, eu sempre falo do nome dele, eu sempre digo que, por conta dele, eu estou aqui. O meu professor, que ensinou o lançamento, ele deixa claro, ó, até hoje, cuidado, não entregue muito conteúdo. Só que eu fiz o contrário. No meu lançamento, eu não coloquei gatilhos mentais. Foi o meu primeiro, mas eu coloquei muito conteúdo. E aí as pessoas compraram. Aí eu pensei, se eu fiz 10.000 e não coloquei gatilhos mentais, no próximo eu vou meter gatilho mental. Olha eu. No próximo eu fiquei no prejuízo, porque eu não vendi, botei gatilho mental, não botei conteúdo. As pessoas olharam, pensaram que o curso não era bom. Então, eu fui vendo na prática que a gente consegue, com o gatilho mental, vender sem nem mostrar conteúdo. Mas eu vi que é mais fácil você se garantir no conteúdo. Porque com a verdade, a gente não precisa de argumentos. Uma coisa é você usar argumentos como empresas grandes, que eu evito falar o nome. Hoje elas vendem milhões por ano e elas não são confiáveis. Elas estão o tempo todo em processos e ainda estão trabalhando no Brasil. O Brasil é um país que as empresas demoram, às vezes, a ser punidas. Tem produtores ensinando coisas erradas, várias coisas, mas essa nojeira acontece porque as pessoas demoram a ser punidas. Até para, no marketing digital, começar a ter uma regulamentação um pouquinho, demorou. E hoje que tem um pouquinho, tem pessoa que ainda consegue se escapar disso.